E vamos que vamos, mais uma vez com vocês, Neno Multiplicando Conhecimentos, trazendo conhecimento linguístico, esse conhecimento de alemão, né? Pessoal, hoje a aula da gente aí tá sensacional, tá bom? Vamos lá. 27. Lektion. E é isso, pessoal. A gente aí vai trazer, certo, alguns detalhes de informações gramaticais desse nosso, né, progresso em alemão, ok? Na nossa aulinha 27. Lektion. Temos aí 7, also 20, né? 20. Lektion, para dar complemento nessa 27ª lição. Lembrando, tá, que na próxima aula, nossa aula 28ª, vamos ter uma revisão de todas estas 7 lições anteriores que fizemos, trazendo uma parte gramatical. Quem já está muito bom em declinação, né, essas coisas, já passa adiante. Mas se não, quem já é bom mesmo nessa parte de declinação, eu sugiro que pelo menos dê uma leve olhada aí na próxima lição que teremos, tá? De revisão, beleza? Nessa nossa Wiederholung, né? Que é justamente revisão, und Erklärungen, que é o explicação, tá bom? Então, partimos aqui para a nossa aula de sempre, né? Trazendo esses desenhos que faz com que você, né? O sujeito aí tá tirando aí um rango aí com um colega e, né, no caso, tem aí esse colega aí come pra caramba. Parece que o cara tem um Bandwurm, que é justamente uma solitária ali na barriga. Bandwurm em alemão, tá? Bandwurm. Mas vamos ter aí outras expressões similares para a gente trazer, né, quanto a isso, tá? Então, aqui temos Das kann doch nicht wahr sein. Né? Isso não pode ser verdade, né? Isso pode, né? Não wahr, verdade, sein. Isso não pode ser verdade. Super, super, Schnitzel. Quem é que sabe o que é Schnitzel, né? Porque essa palavrinha aí, eu acho que a gente tem algo diferente, né, no nosso. Na verdade, o que temos é o empanada, né? Aquela questão mesmo quando a gente traz um frango empanado, então eles chamam aí de schnitzel, mas também eles usam muito a vitela em si, né? É muito de costume na Suíça e também na Alemanha, tá? Esse tipo aí de alimento. Que mais? Temos aí, né, o que Eis, né? Eis não é eins. Eins é um, né? Mas Eis quer dizer gelo, né? Assim, gelo no sentido sorvete, na verdade. Ok? Sorvete, Eis. Du willst noch mehr, né? Ou seja, tu ainda queres mais? Então, olha só, tu queres mais, né? Você quer mais ainda? Mehr, mais? Hör auf zu scherzen. Scherzen quer dizer brincar, tá? Então, hör auf é pare de brincar. Bestell mir bitte noch ein Stück Apfelkuchen. Então, peça, né? Faça esse pedido para mim, por favor, bitte. Por favor, bitte. Mais um pedaço, Stück. Stück quer dizer pedaço, tá? Stück Apfelkuchen, que é uma torta de Apfel. Apfel quer dizer maçã. Beleza? Então, essa introdução, né, explicando dessa forma, agora a gente vai fazer aquela leitura apenas em alemão para que vocês tenham, né, depois de vocês terminarem nessa lição de hoje com algumas explicações, traduções, aí volta nessa parte, já escuta novamente e presta atenção como de fato vocês conseguiram aprender alguma coisa, tá bom? Vamos progredir dessa maneira, ok? Então, vamos lá. Hum, nossa lição, né? 27. Lektion. Ein sehr teures Essen.
Trink schnell dein Glas aus. Wir müssen jetzt wirklich gehen. Moment noch. Ich habe schon wieder Hunger. Das ist unglaublich. Suppe, Schnitzel mit Pommes, Salat und Eis. Und du bist immer noch nicht satt? Sag mal ehrlich, hast du einen endlosen Appetit? Hör auf mit den Sprüchen. Bestell mir bitte noch ein Stück Apfelkuchen. In Ordnung. Ich gehe kurz auf die Toiletten. Entschuldigung, bringen Sie uns bitte noch ein Stück Zitronenkuchen. Und könnten wir auch gleich die Rechnung bekommen? Möchten Sie zusammen oder getrennt bezahlen? Zusammen bitte. Das macht 63,10 €. Hier sind 65 €. Der Rest stimmt so. Unglaublich. Beim nächsten Mal esse ich lieber mit jemandem, der weniger Hunger hat. Esse final vai ser legal, vocês entenderem, tá? Então, pessoal, vamos fazer aqui agora a nossa, né, tradução e explicação, ok? Nosso título tem Ein sehr teures Essen. Ok? Teures quer dizer caro, tá bom? Então, uma comida muito cara. Uma comida muito cara, ok? Trinken schnell dein Glas aus. Olha só. Aqui a gente tem um verbo que é o seguinte verbo. Trinken. Austrinken. Esse verbo, ele é separado, tá? Então, quando se separa, então fica com esse nome aqui que tem na lição de hoje, ó. Austrinken. Isso aqui, ó. Getrennt, que é separado. Então, essa parte do verbo, ela se separa. E quando conjugado, ela vai lá para o final. No infinitivo, ela fica assim, juntinha. Tá bom? Trinken Sie schnell dein Glas aus. Schnell quer dizer rápido, tá bom? E o austrinken, esse aus vem de um advérbio aí que vem da parte de acabar, tá? Acabar, acabado. Então, beba até o final, né? Então tem isso, ó. Beba até o final o seu dein Glas, né? Ok? O seu copo aí. Wir müssen jetzt wirklich gehen. Nós devemos agora realmente, né? Nós devemos ir agora, ok? Müssen. Moment mal, ou então Moment noch. Ainda um momento, mais um momento. Só um tempo. Ich habe schon wieder Hunger. Hunger, a gente já viu em outras lições, né? Quer dizer fome, tá? Hunger. Deixa eu voltar isso aqui, só para botar aqui ao lado. Fome. Hunger. Eu tenho schon wieder. Ainda, né? Eu tenho ainda fome. Das ist unglaublich. Unglaublich. Unglaublich quer dizer inacreditável. Também já trouxe em outra aula, né? Ó, do verbo glauben, que é acreditar. E o é a negação, tá bom? Esse Suppe, ó, sopa. Schnitzel também, né? Tem aí o Schnitzel. Mas aí, professor, o que é Schnitzel, afinal, hein? É justamente o que eu trouxe no começo da aula, né? Aquele empanado de frango, por exemplo, tá? Uma vitela aí que eles comem também, uma camada fina e essa fritura feita, né? Com um empanado sobre, tá bom? Então é o Schnitzel, ok? Temos também aqui mit Pommes. Pommes, no caso, vem as batatas fritas, tá bom? Salada, quase a mesma coisa, né? Salat, só que tem o som do Z, né? Que é o S inicial. Salat, ok? Und Eis. Eis
é o sorvete. Und du bist immer noch nicht satt. Essa aqui é ó, uma palavrinha nova, né? Satt, que é o satisfeito. Ok? Anota aí. Satisfeito. E você, tu estás, né? Você está immer noch nicht satt, né? Ainda não está satisfeito. Sag mal ehrlich. Fala sério, né? Diz aí, sag mal, né? Me diz, que é do verbo sagen. Então, diz aí, sério mesmo. Fala a verdade, né? Ehrlich. Hast du einen endlosen Appetit? Que no caso, você tem um apetite, né? Sem fim, tá bom? Aqui é justamente esse sem fim. Vou botar aqui em cima, sem fim. Ok? Hör auf mit den Sprüchen. Hör auf. Hör auf. Esse hör auf. Ó, pessoal, vou trazer até aqui na nossa telinha, tá? Vamos aqui. É o seguinte. Temos aí o outra caneta, o verbo aufhören. Aufhören, que é um trema, tá, pessoal? Aufhören, que é justamente o pare, né? Então, deixa disso, tá? Deixa dessas brincadeiras, que foi mais ou menos o que ele quis dizer ali, tá? Schätzen, lá no começo a gente viu, né? Schätzen. Mas, então, para, ok? Hör auf, que aí já é no comando, tal. Hör auf, para. Alguns verbos, pessoal, vêm com... Aqui é porque tem esse próprio verbo ligado a ele, tem esse prefixo, né, o auf, ligado ao verbo hören, que é de escutar. Aufhören, stop ali, né, pare mesmo ali, ok? Mas há alguns verbos que ele vem já com uma preposição específica, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho um verbo achten, o verbo achten. Não é a palavra art de 8, tá? É achten. Então, quer dizer, achten Sie, se eu digo assim, achten Sie, então eu vou precisar de uma preposição auf para ligar a esse verbo. É um verbo específico a ele, tá? Que nesse caso aí a gente vai ter né, um verbo em que podemos ter um tipo de declinação aqui específica. Nesse caso, a gente está com uma preposição, né, de fato aí seguindo, que se eu fosse, né, colocar aqui uma outra frase, né, então eu digo, como aqui é ter cuidado, tá? No caso aqui esse verbo, o achten, ele é o ter cuidado, ok? Ter cuidado, reparar alguma coisa, ter cuidado. Então, ter cuidado de, né, algo aqui, ó, no caso, seria justamente esse auf, uma preposição, tá bom? Diferente, pessoal, aqui do verbo que eu tenho aufhören. Esse auf, ele já não vai ser uma preposição, ele é parte do verbo, ok? Hören, só o hören é o escutar. Aufhören já é o parar, tá bom? Então, hör auf, pare, né? Pare. Já quando eu digo achten Sie auf, não é para parar, né? Claro. Ali é o ter cuidado de. Esse auf já vai ser a preposição específica do verbo achten, tá? Eu trouxe isso justamente para vocês terem noção de que auf, ao escutar auf, não vai ter apenas uma tradução, né? Não vai ser algo assim bem cravado para aquilo, tá? Tem outros casos, como aqui. Tipo, sie, ela tem cuidado da saúde, né? Então, ela cuida da saúde. Então, sie achtet auf,
ok? Auf. Então, sie achtet auf deine. Opa, cadê? Deine. Deine. Coloca aqui. Não, essa palavra aqui ó, vai ser maior. Vamos, por exemplo, essa aqui. Gesundheit. Que é saúde, tá? Então, sie achtet auf deine Gesundheit. Ela tem cuidado, toma cuidado da tua saúde. Então, sie achtet auf deine Gesundheit. Ok, pessoal? Bacana isso, né? Então, saber que há esses verbos com as preposições específicas, assim como no português, chamado justamente o que a gente chama na gramática de regência verbal. Aquele verbo específico tem uma preposição específica, como justamente é o caso do verbo no português, o verbo assistir. Se eu quero ter, né, aquela noção de assistir, ver, eu só posso utilizar aí a preposição a, né? Então, tenho que colocar uma preposição. Então, eu assisto ao filme. Não é eu assisto o filme, porque pede uma preposição quando é no sentido de ver, tá bom? Pois, se não colocar preposição, vai ficar em um sentido de verbo diferente para esse assistir, que é específico, né? Estou dando aula agora de português, mas ajuda pelo menos a tentar entender essa questão de verbos e preposições aí específicas aos verbos, tá bom? Seguindo, vamos lá ao andar aqui do nosso texto, tá bom? Então tá. Sag mal, hör auf mit den Sprüchen. Sprüchen. Então, é isso aí, ó. Mas, professor, o que é Sprüchen? Pessoal, Sprüchen é provérbio, tá? É justamente clichês, né? Então, hör auf, então, hör auf, eu posso dizer pare, né? Com esses clichês, tá? Não, ou Sprüchen, com essas coisas que sempre ficam dizendo, tá? Então, é isso, tá? Vamos aqui, hör auf mit den Sprüchen. Então, esse mit pede, o caso, o dativo, e como está no plural, fica com a terminação EN, né? Bestell, bestell, bestell. Deixa eu puxar novamente, porque agora temos um bestellen. Bestellen, pessoal, é o seguinte. Quando... Ó, aqui eu comento sobre... Deixa eu pegar outra cor. Eu comento aqui sobre o imperativo, tá? Imperativo. Óbvio que eu não sou, já demonstrei que eu não sou do tipo em que vai ficar ensinando gramática todo dia, uma gramática assim rebuscada. A gente vai trabalhar essa conversação, as conversações que eu vou trazendo aí dos textos, né? E nisso a gente vai soltando aos poucos alguma gramática. Por exemplo, aqui tivemos um imperativo sendo utilizado aí na segunda pessoa, tá? Segunda pessoa do singular, ok? Sendo assim, eu tenho o seguinte, quando eu boto bestell, tá? Bestell, do verbo bestellen, então, na segunda, eu tiro justamente aqui essa característica de infinitivo e apenas deixo dessa forma ou assim colocando apenas um é, tá bom? Na segunda pessoa. Então, bestell ou bestelle, bestelle, ok? Bestell mir ein Apfelkuchen, einen Apfelkuchen, ok? Então, vamos aqui para o texto onde a gente tem essa menção. Bestell, bestell mir. Opa, eu botei aqui no nosso um H, não foi? Isso, não tem esse H, tá? Então, bestell mir. Então, o verbo é bestellen, ok? E no imperativo, a gente vai usar só o bestell, 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 ou então, como foi dito, coloca um E aqui, tá bom?
Eu botei isso aqui, mas no celular. Aqui. Esse aqui já é um facultativo. Tá bom, pessoal? Seguindo. Bestell mir bitte noch ein Stück Apfelkuchen. Stück quer dizer um pedaço. Okay? Então, um pedaço. Apfelkuchen. Apfel é a maçã. Kuchen é uma torta. Tá? Então, torta de maçã. Ok? Vou botar aqui para vocês escreverem aí, tá? Torta de maçã. In Ordnung. In Ordnung quer dizer em ordem, tudo bem. Ich gehe kurz, né? Então, eu vou aí rápido, né? Rapidinho. Auf die Toilette. Vou rapidamente ao banheiro. Die Toilette. Entschuldigung. Né? Desculpe, com licença. Entschuldigung. Bringen Sie, né? Traga. Ok? Traga. Sie, né? Senhorita, pode trazer. Bitte, por favor. Uns. Olha só. Uns, pessoal, também eu trago já para o nosso, né? Cadê? Aqui. Quando eu tenho o uns, nesse caso, na nossa declinação, ele é do via, tá bom? Só que aqui, puxar outra cor, aqui ele fica sendo tanto dativo como acusativo. Beleza? Deixa eu ver, esse A aqui tá bonito, né? Acusativo, certo? Ele funciona para as duas maneiras, pessoal. Isso é legal, né? O exemplo aqui, para, no caso, um dativo, né? Então, pode ser... o dativo não, acusativo. Então, ia, trefft, ia, trefft, uns, aqui ó, está sendo justamente o acusativo. Uns, zwei, 2 Uhr. 2 Uhr, botar no café. Ou seja, vocês, né, nos encontra, né, tipo, vocês nos encontram, então, que ainda tem a conjugação certinha, ó, vocês nos encontram às 2 horas no café. Então, esse uns, ele vai ser aqui um acusativo, pois no dativo é o que a gente tem no nosso texto, tá legal? Então, só quero dizer que vem de via, que é nós, tá? Via, nós. Quando ele está declinado, ele vai ter essa transformação para uns. E o legal é que, diferente, por exemplo, quando eu digo o dativo no eu, no ir, o dativo já seria mia. E o acusativo, mich. Ok? Já para tu é du, certo? Se fosse no nome nativo. No acusativo já seria dich. E no dativo seria dia. Então tem essa diferença, né? Diferente aí do que a gente tem já no uns, no via. O via nós temos apenas, né, o uns para dativo e para o acusativo. Bacana, pessoal? Então, voltemos aqui. Uns bitte, né? Então, bringen Sie uns. Uns, nesse caso, ele vai estar para o dativo, tá? Então, traga para nós, tá? Por favor, noch ein Stück, ainda mais um pedaço de Zitronen. Ó, tem o sonzinho, ó, tz, por conta do Z. Zitronenkuchen. Então é uma torta de limão. Já pediu foi o contrário, né? Porque em cima era o Apfel, que era a maçã. Agora é uma torta de limão, Zitronen. Und könnten wir auch gleich die Rechnung
bekommen, ok? E könnten wir auch gleich die Rechnung bekommen. Quer dizer, poderíamos também, tá? Logo, né? O gleich, logo, de Rechnung, Rechnung, aqui é a conta, tá, pessoal? Ó. Bringen Sie mir die Rechnung, né? Ou seja, traga-me a conta, Rechnung. Bekommen quer dizer, né? Receber, receber. Ops, do verbo aí, receber. Nesse caso, também poderia trazer, tipo isso, né? Como foi dito antes, o bringen Sie mir, né? Então, und könnten wir auch gleich die Rechnung bekommen, né? Então, e também pode nos trazer aí logo a conta. Möchten Sie zusammen oder getrennt? Ou seja, zusammen quer dizer junto. E getrennt quer dizer separado, ok? Isso é uma pergunta justamente bastante feita na hora de fazer um pagamento, assim, né? Na Europa, né? Quando tem aquelas pessoas em atendimento a mais ali na mesa. Então, vocês gostariam de pagar juntos ou separados? Né? Então, möchten Sie zusammen oder, que é o ou, né? Oder, getrennt. E vem o bezahlen. Bezahlen. Olha só, bezahlen. Pessoal, bezahlen também pode ser dito apenas com zahlen, zahlen, sem o B. Mas, corriqueiramente, é mais usado bezahlen, ok? Não falar zählen, né? Zahlen, zählen. Zählen é o contar, tá? Seria aí contar, ou seja, como é o zählen aqui na escrita, né? Vamos lá, ó. Deixa eu colocar aqui nessa, só para vocês visualizarem, né, como seria aqui, tá? Não, abri outra folha. Zählen. Olha só. Se eu fosse usar zählen, então é o contar. Professor, contar são os números ou outra coisa? São, na verdade, aquela expressão. Na verdade, é aquela expressão que eu digo, eu conto com você, tá bom? Eu conto com você. Então, nesse sentido, eu posso dizer, né, em uma frase aqui estruturada, ich zähle auf, olha aqui, uma preposição pedindo, né? Auf, ich zähle auf dich. Então, eu conto com você. Ich zähle auf dich. Diferente, pessoal, então, do zahlen. Zahlen, que aqui é o pagar. Vocês já viram aí, né? Die Rechnung, zahlen oder bezahlen, tá bom? Então, die Rechnung zahlen, que é pagar a conta. Se fala assim, né? Quando a gente quer dizer pagar a conta, die zahlen, die Rechnung zahlen, ok? E vamos lá, vamos seguindo, tá? Muito legal aqui, muitas palavras boas aí para vocês aprenderem hoje, né? Nessa liçãozinha, tá bom? Zusammen. Zusammen, como vimos, né? Juntos. Das macht. Aí, na hora aqui de pagar, puxar ali o dinheiro, né? Então, das macht, a pessoa diz quanto deu, né? Das macht drei. Primeiro vem o último número lá, né? Então, drei, bota aqui, ó, 3 und 60. 60. Então, 63 euros e 10 centavos, né? Então, isso custa, né? Das macht, isso faz, que é do verbo machen, né? Olha só, usado aí o verbo machen para isso aqui, ó. Machen. Das macht 63 Euro. Euro, né? Und 10 Cent. E 10 centavos. Hier sind 65 Euro. Então, aqui né? Aqui temos estão, do plural, né? Estão, sind,
65, ou seja, 5 é o último, né? E o 6. Então, aqui está 65, 65 Euro. Das Rest, então o resto pode deixar assim, tá? Deixa assim, deixa quieto. Stimmt so, stimmt so, stimmt so, stimmt so. Unglaublich, não acredito, né? Inacreditável. Beim nächsten Mal, né? Próxima, aqui ó, próxima vez. Esse ich, eu como, esse ich, lieber. Lieber, que é o preferir, né? Preferir, tá? Então eu prefiro na próxima vez comer, assim, comer, né? Eu prefiro comer na próxima vez mit jemandem, com alguém, né? Outro alguém, com alguém, der que pouco wenig. Wenig quer dizer pouco, tá? Pouco. Ou seja, aqui nesse wenig, eu trago até em uma expressão básica, né? Numa formulação básica, quando alguém pergunta, sprechen Sie Deutsch? Você fala alemão? Eu posso dizer, eu falo pouco alemão. Então eu diria, ich spreche wenig. Wenig. Ou em algumas partes também da Alemanha, com aquele som de K, né, no final, que é wenig. Ich spreche wenig ou wenig Deutsch. Que eu falo pouco alemão. Então, é isso, wenig. Só que é weniger, que é mais. Assim, é mais pouco ainda mais, tá? Então, weniger. Esse ER, ele já deixa aí o mais ainda, tá bom? Então, superlativo aí. Hunger, que é fome, né? Então, na próxima vez, eu prefiro comer com alguém que tenha menos, né? Menos fome. Unglaublich, beim nächsten Mal esse ich lieber mit jemandem, der weniger Hunger hat. Ok? Então, fica desse jeitinho. Beleza? E aí? Será que realmente vocês estão seguindo de boa mesmo, tranquilo com isso? Porque quando está seguindo legal, a gente tem aí os exercícios para dar uma reforçada, trazendo para o alemão, está aqui em português, né? Mas fica sendo traduzido no alemão. Pratiquem isso. Übungen, Übungen, que é exercícios. Por que os dois querem sair do restaurante? Então, por quê? O que surpreende um deles no comportamento do outro, né? Justamente aquele Bandwurm, né? Que é uma solitária na barriga ali, o sujeito tem, né? Que é o Entlosen, né? Entlosen, sem fim. Entlosen Hunger. O que mais eles pedem? Aí vocês viram, né? Pediram uma coisa, chegou foi outra. Quanto eles decidem pagar? Então, vocês têm aí os números que apareceram, já vai praticando a escrita dos números. Übersetzen Sie ins Portugueses, né? Traduzam aí para o português, tá? Beim nächsten Mal esse ich lieber mit jemandem, der weniger Hunger hat. Então, pessoal, vocês têm que dar essa observada justamente nessas expressões construídas para delas desenrolarem outras expressões parecidas, tá bom? Bom, eu fico por aqui, certo? Eu espero que vocês de fato tenham aprendido. Logo mais teremos nossa aula de revisão dessas sete últimas aulas que a gente chegou a encarar, a enfrentar aí no alemão, tá bom? E é isso, por aqui eu fico e tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, auf Wiedersehen.